Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Você que nos assiste pelo canal do YouTube, receba o nosso abraço fraternal. Só complementando um aviso da minha esposa, no dia 26, as mulheres estão permitidas no perímetro de pelo menos 30 quilômetros longe da igreja. Amém? Isso. Podem passear no shopping, mas 30 quilômetros longe daqui. Os maridos vão ceder, eles são bonzinhos. Queridos, sem mais delongas, eu não sei se vocês perceberam, mas nós cantamos aqui uma canção falando sobre tempestades. A semana passada, a pastora Márcia também falou sobre tempestades. Alguns cultos atrás, eu também preguei sobre tempestades. Eu não sei o que o Senhor está querendo ensinar para cada um de nós, mas eu tenho certeza que Ele quer nos encorajar, para que você, mesmo que você não esteja passando, talvez você ainda vai passar por essa tempestade, creia que o Senhor, Ele não te abandona. Ele não te abandona. A pastora Márcia falou sobre além da tempestade. Eu falei quando a fé é testada pela tempestade. O Senhor é tão bondoso, Ele é tão maravilhoso que cada uma das mensagens ela complementou uma à outra. Eu não vou falar sobre tempestade hoje, mas tem tudo a ver com tempestade. Diante dessa jesuscidência, o Senhor Ele me fez refletir sobre uma pergunta. Quando a tempestade passar na minha e na sua vida, o que nós vamos fazer? Vocês já pararam para pensar nisso? Quando a tempestade passar, o que você vai fazer? A maioria das vezes, quando nós estamos passando pelos desafios da vida, a nossa pergunta é quando é que a tempestade vai acabar? Sim ou não? Ou será que só eu faço essa pergunta no meio da tempestade, no meio dos desafios do dia a dia? Sempre nós vamos questionar: por que é comigo? Senhor, por que ainda não acabou? Como nós lemos lá na passagem de Marcos 4, Senhor, não percebes que nós estamos passando por essa situação? Mas a pergunta correta que nós temos que fazer para o problema que nós estamos enfrentando é: o que nós vamos fazer diante dessa situação depois que tudo isso passar? De uma vez por todas, nós precisamos entender e compreender que as tempestades das nossas vidas, elas são passageiras. As tempestades, elas não são eternas, queridas, elas são passageiras, porque elas tendem a nos ensinar algo, tendem a nos ensinar a depender somente do Senhor. Na passagem que nós abordamos lá em Marcos 4, nós lemos em todo o tempo que Jesus estava no barco. Jesus, ele não evitou a tempestade, mas ele atravessou a tempestade com os discípulos. Sim ou não? Está escrito na palavra, queridos. E por que eu estou falando sobre exatamente essa tempestade? Porque me fez refletir, depois da tempestade, o que nós vamos fazer. E é esse texto que eu quero levar a vocês a meditar nesta noite, porque há um texto na Bíblia que depois da tempestade, uma pessoa, ele adorou ao Senhor, ele fez um altar ao Senhor. E é isso que nós temos que nos atentar, que quando a tempestade passar na minha e na sua vida, nós temos que levantar um altar de adoração ao Senhor, porque até aqui Ele nos ajudou, até aqui Ele nos sustentou. Nós precisamos entender, nós precisamos discernir este tempo na minha e na sua vida, porque essa tempestade, ela não é eterna, ela é passageira. E o texto que eu quero compartilhar com vocês nesta noite é um texto que está lá em Gênesis capítulo 8.
Eu ia ler alguns versículos, mas eu quero ler o texto inteiro. São apenas 22 versículos, para nós ganharmos um pouco de contexto e entender toda a história. O título aqui da minha Bíblia vai falar sobre o fim do dilúvio. E a Bíblia diz isso: então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu, e a chuva do céu se deteve. As águas iam ecoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia do mês, apareceram os picos das montanhas. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, ao qual, tendo saído, ia e voltava, até que secaram as águas sobre a terra. Depois, Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e recolheu consigo na arca e trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazendo do bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais para ele. 13. Aconteceu que no primeiro dia do mês, ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou. Eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do 2º mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e a sua mulher, os seus filhos e as suas mulheres, e as mulheres dos teus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto as aves como gado, e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra. Sejam fecundos e nela se multiplicam. Saiu, pois, Noé com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Notem o 20. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou um aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Queridos, percebam que mais uma vez nós estamos falando de tempestades, certo? Porque aqui no tema da minha Bíblia, como eu disse, é o fim do dilúvio. E a Bíblia vai nos dizer que esse dilúvio, ele até secar as águas, do início até o fim, ele durou aproximadamente 370 dias, ou seja, 1 ano. Imagine eu ou você dentro de uma embarcação com a família e vários animais de várias espécies, de vários tamanhos, dentro daquela embarcação por 1 ano. Haja vista que muitas vezes, não é o meu caso, algumas pessoas talvez não conseguem ficar dentro da sua própria casa por 1 dia com seus filhos e esposa. E não adianta cutucar a sua esposa e não adianta dizer ao seu filho: está vendo o pastor dizendo? Imagine você conviver com essas pessoas por 1 ano dentro da arca. Noé conviveu com os animais, com a sua esposa, seus filhos e as suas noras. Por 1 ano.
Mas eu não quero dizer sobre isso. O livro de Gênesis, falando um pouco de contexto, é dividido entre 5 acontecimentos. O primeiro acontecimento lá no capítulo 1, 2, sobre a criação. Depois, nos 3 ao 5, vai falar sobre a queda do homem e as suas consequências. No 6 ao 9 vai falar sobre o dilúvio. Do 10 a 11 vai falar sobre a rebelião lá na Torre de Babel. Os outros capítulos do 12 ao 50 vai falar sobre Israel, ou seja, a vida dos 4 grandes homens de Deus, Abraão, Isaque, Jacó, e também vai falar da história de José, que depois se tornou o governador do Egito. Essa informação que servirá quando nós estivermos lendo e meditando no livro de Gênesis. Então, preste atenção quando vocês estiverem meditando, vai falar exatamente sobre essas coisas que eu acabei de dizer. Mas quando nós estivermos de fato mergulhados nas Escrituras, meditando sobre este livro, nós vamos entender, compreender e perceber que o homem consegue mostrar aquilo que ele tem de pior e atingir o ponto mais baixo. Mas sempre Deus, Ele vai me dar e vai te dar uma chance para recomeçar, queridos. É exatamente o que o livro de Gênesis vai falar. Caim matou Abel, sim ou não? Mas Deus deu a oportunidade a Sete para continuar a linhagem que era temente a ele. A terra se tornou violenta e perversa, como está escrito aqui em Gênesis, de tal modo que ele exterminou a humanidade. Mas pela graça, pela promessa que ele havia feito, ele escolheu Noé e a sua família para prosseguir com a obra divina. Percebam, queridos, que o Senhor é um Deus de recomeços. Prestem atenção, Deus chamou Abraão e Sara, que ambos não podiam ter filhos, mas deu a eles um filho chamado Isaque. Rebeca também teve 2 filhos, Esaú e Jacó, mas Deus escolheu Jacó para continuar as 12 tribos de Israel, para herdar as bênçãos da promessa. Quando nós vamos refletir sobre o livro os Atos de Gênesis, que está lá registrado a partir do capítulo 1, nós não podemos deixar de nos curvar em adoração, em obediência a esse Deus. Porque foi sobre a sua palavra, sobre a sua autoridade, que ele diz: haja luz e houve luz. Quando Deus fala, querido, algo acontece. Salmos capítulo 33, verso 9 vai dizer assim: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Por que eu e você temos temido? Porque eu e você estamos temerosos com as tempestades ou com aquilo que vai acontecer, gerando em nós ansiedade. Como a pastora Márcia bem disse, a ansiedade muitas vezes é algo que nós colocamos dentro do coração que nem vai acontecer. Que nem vai acontecer. Lá no capítulo 1, do verso 8, então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Essa é uma declaração que Deus fez para Noé. É uma declaração de uma nova esperança, de um novo ânimo, porque Deus, eu vou repetir, eu vou continuar repetindo até que você grave isso até o final do culto. Deus é um Deus de recomeços. Repita comigo: Deus é um Deus de recomeços. Talvez nesta noite eu e você precisamos recomeçar a nossa vida espiritual. Talvez nesta noite alguma pessoa que nos assiste precisa recomeçar a meditar, a reler as Escrituras. Talvez muitas pessoas ou as pessoas que estão nos assistindo precisam trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A nossa esperança vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas sabe, queridos, nós continuamos, mesmo sabendo das promessas, nós continuamos dizendo: será que o Senhor esqueceu de mim?
essa sensação de abandono é normal, porque nós somos seres humanos. Todas as vezes, ou quando não acontece como nós queremos, nós parece que nos sentimos abandonados. Todos nós já nos sentimos assim. Talvez você admita ou não, mas já passou por isso. O salmista diz lá em Salmos capítulo 10, verso 1, assim: por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes na hora da angústia? Lá em 2 Coríntios capítulo 1, verso 8, Paulo também, devido às suas dificuldades, devido às tempestades da vida, quando ele passou na Ásia, tinha sido tão graves que ele queria desistir da sua vida. Apóstolo Paulo, querido. Apóstolo Paulo. Essa palavra lembrar em Gênesis capítulo 8, verso 1, que nós lemos, não significa trazer à memória alguma coisa que havia esquecido. É diferente do que está escrito lá em Lamentações. Deus, ele não se esquece de nada. Deus, ele não bateu a sua cabeça. Ele conhece todas as coisas do início ao fim, até porque ele é o alfa, ele é o ômega. O significado dessa palavra que está escrito lá em Gênesis, lembrar, é atentar para cumprir uma promessa e realizar um gesto em favor de alguém. Foi exatamente isso que ele fez para Noé. Foi exatamente isso que ele fez com Abraão e Sara. Ele cumpriu uma promessa e realizou um gesto em favor de alguém. Lembrar significa agir em favor do outro. Deus, ele se lembrou de Abraão e salvou Ló da destruição de Sodoma e Gomorra, sim ou não? O Senhor lembrou também de Raquel e Ana quando elas não poderiam ter filhos, e o que o Senhor Deus fez com essas duas mulheres? Concedeu a elas filhos. Percebam, Deus é um Deus de recomeço. O Senhor, ele não vai nos abandonar. O Senhor, ele não vai te abandonar. Ou seja, ele nunca nos abandonou. Nós é que temos esse sentimento de abandono na nossa alma, achando que o Senhor não vai se lembrar de nós. Que o Senhor está fazendo acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. O Senhor lembrou da sua aliança e livrou o seu povo do cativeiro do Egito. Apesar daquele povo, o Senhor livrou. Noé, sua família e os animais haviam ficado na arca, como eu disse, por 1 ano. Que é muito tempo ficar dentro daquele lugar confinado. Imagine o cheiro daquele lugar. Podemos estar certos, queridos, de que Deus jamais ele se esquece do seu povo, jamais ele abandona o seu povo. Jamais. Não é apenas a função em suas promessas, mas também por causa da sua fidelidade, por causa do caráter do Senhor. Ele não se esquece daquilo que Ele prometeu para mim e para você. Deus é amor, onde há amor, há fidelidade. Ele jamais pode negar a si mesmo ou a sua palavra, pois Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que prometeu. Ele jamais pode mudar, porque a palavra do Senhor diz que Ele é imutável. Não importa como nós nos sentimos, podemos depender de Deus em toda e qualquer circunstância. Não é algumas circunstâncias, é em todas as circunstâncias. A tempestade revela o poder de Deus na minha e na sua vida. E a calmaria da tempestade vai revelar a misericórdia do Senhor. Ainda está passando pela tempestade, glorifique a Deus. Não importa o que você esteja passando. Lá em Mateus capítulo 28, verso 20, lá na grande comissão, ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma promessa para mim e para você. Em Deuteronômio capítulo 31, verso 8 diz assim: o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará.
Percebam, queridos, que a promessa do Senhor está na palavra desde Gênesis a Apocalipse. Então ele não muda. Está disponível para mim e para você. Se nesta noite você está se sentindo abandonado, saia daqui nesta noite se sentindo amado e amada. Noé era um homem de fé, seu nome está escrito lá no rol da fé, como muitos outros lá em Hebreus capítulo 11, depois vocês meditam lá. Vejam quantos nomes estão lá no rol da fé. Noé, ele teve fé para andar com Deus, quando as pessoas do mundo ignoravam e desobedeciam às ordens do Senhor. Haja vista que o Senhor pediu para que Noé fizesse a arca. Noé, ele teve fé para trabalhar para Deus e ser testemunha em um mundo no qual mentir era uma maior moda, como hoje. Como hoje. Uma vez terminado o dilúvio, ele exerceu a fé ao guardar as instruções antes de sair da arca. Quando a tempestade acaba na minha e da sua vida, nós queremos sair a torto e direito, sem antes ouvir a ordem do Senhor, aquilo que Ele quer que a gente faça. Muitas vezes saímos assim, nem olhamos para trás, ou nem agradecemos. Senhor, obrigado por ter me tirado dessa tempestade. Ufa, até que enfim essa tempestade acabou. Não é assim que a gente fala? Sim ou não? Acho que é só eu. Ou talvez os meus vizinhos. Depois de passar mais de um ano confinados na arca, é bem provável que Noé e sua família tinham se animado para voltar aonde, queridos? Quando a gente está confinado em algum lugar, o que nós mais queremos fazer é sair daquela situação. Era óbvio que Noé queria mais do que todos saírem daquela arca e pisar o pé em solo, na terra seca. A Bíblia não diz, mas talvez eu possa imaginar, você também pode imaginar. Eu acho que ele não estava aguentando mais ficar dentro daquela arca com aquele mau cheiro, com aqueles bichos gritando. A situação na terra parecia favorável para que eles desembarcassem. Mas isso não é garantia de que Deus desejasse que eles fizessem imediatamente e começassem a sua vida de novo. Não foi essa a ordem que o Senhor deu. A fé obediente é a nossa resposta à palavra de Deus. Como o apóstolo Paulo disse lá em Romanos capítulo 10, verso 17, a fé vem pelo ouvir a palavra. E a pregação pela palavra de Deus. Noé, ele estava, no texto aqui que nós lemos, Noé, ele estava demonstrando a incredulidade quando abriu a janela e soltou o pássaro? Não, de maneira nenhuma. Ele estava apenas usando as ferramentas que o Senhor havia dado a ele. Quais são as ferramentas que vocês ou que você tem usado? As ferramentas que o Senhor deu a você. Noé estava utilizando as oportunidades disponíveis para juntar informações. O dilúvio havia acabado, sim, mas ele não queria sair daquela arca de qualquer forma. Não é errado fazer o reconhecimento da situação. O importante é não se apoiar no nosso próprio entendimento, queridos. Porque quando nós saímos da tempestade, nós achamos que nós saímos da tempestade pela nossa força, pela nossa inteligência, pela nossa habilidade. Mas Provérbios, Salomão vai dizer assim, Provérbios capítulo 3, versos 5 a 6... Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Está escrito, querido, está disponível para mim e para você.
Obedecer a Deus implica não apenas fazer as coisas certas, do jeito certo, com a motivação certa, mas também com o tempo e na hora certa. Salmos 31, verso 14 e 15 diz: quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Nos ajuda, Senhor, a contar os nossos dias. Depois do dilúvio, Noé correu para recomeçar a sua vida. Melhor dizendo, ele não correu para recomeçar a sua vida, ele correu para o altar. Ele correu para fazer um altar ao Senhor. Ele entendeu que o livramento não era o fim da história, mas o início da nova aliança que Deus tinha para aquele povo. Era um recomeço que o Senhor estava dando a eles. Era uma nova oportunidade que o Senhor tinha dado através de Noé e sua família. É uma oportunidade que Deus está me dando e te dando nesta noite. As tempestades das nossas vidas, ela vai tirar o excesso, ela vai nos purificar e vai nos deixar apenas com o essencial, queridos. Mas é com o essencial que nós vamos glorificar a Deus. Porque o Senhor prometeu que não vai nos faltar nada. O nada que Ele está dizendo é o essencial. Não vai faltar comida, não vai faltar roupa, não vai faltar aonde morar. Isso é essencial para nós sobrevivermos. Não é carro, não é jatinho, não é helicóptero, não é nada disso, queridos. É o essencial. Então, quando você estiver passando pela tempestade, percebam que é o Senhor tirando os excessos, é purificando e transformando o seu coração e deixando você apenas com o essencial. Tem roupa para vestir, tem calçado para calçar, água para beber, comida para comer, uma casa para morar, é o essencial. É tudo o que nós precisamos. Nós não precisamos de mais nada. E eu quero te fazer essa pergunta mais uma vez. O que você vai fazer? Qual é a primeira coisa que você vai fazer, melhor dizendo, quando a chuva passar? O que você vai fazer quando a chuva passar? Noé, ele saiu da arca, edificou um altar ao Senhor. E o que nós vamos fazer? Nós precisamos restaurar a nossa vida devocional. Nós precisamos renovar os nossos votos com o Senhor. Nós precisamos recomeçar um novo altar com o Senhor. Tirar das nossas vidas toda distração. Tudo aquilo que é colocado no lugar do Senhor é distração. Principalmente algo que tem tirado a nossa atenção diariamente, dia após dia, minuto por minuto, segundo por segundo, hora por hora, é o celular. Ele é uma bênção, mas mal usado ele se torna uma maldição na minha e na sua vida. Isso é a maior distração que nós temos tido nesse século 21. Quando a tempestade acabar, o que nós vamos fazer? Nós precisamos recomeçar. Quando a tempestade acabar, nós vamos viver com mais intensidade para o Senhor ou nós vamos continuar distraído? Até as tempestades da vida, queridos, também nos posicionam para um propósito correto. A tempestade da vida nos faz olhar para o autor e o consumador da nossa fé, porque nós não temos mais para onde olhar. Uma outra pergunta, quando a tempestade acabar, para onde é que Deus vai me levar? O que Ele quer que eu faça com essa nova chance que Ele está me dando e está te dando nesta noite?
São perguntas, queridos, que nos faz refletir. Nos faz refletir. Percebam, queridos, e vejam lá, em Atos capítulo 28, não precisam abrir a sua Bíblia, o exemplo do apóstolo Paulo, depois que ele passou por inúmeras tempestades. Paulo, ele recolheu a lenha para ajudar a acender o fogo. Paulo também curou o pai de Públio, que estava com febre e estava com dor de barriga, com disenteria. Paulo passou por várias tempestades, mas ele parou para ajudar o próximo. Paulo sobreviveu a vários naufrágios. Ao chegar à terra, ele não descansou. Sabe o que ele fez? Alguém pode responder? Um de cada vez. Isso, ele serviu. Paulo, depois dos naufrágios, depois da tempestade, ele não parou para descansar. Ele continuou servindo. Esse é o significado da tempestade. Quando a tempestade vem, nós precisamos discernir, entender, compreender, aquietar. Depois nós temos que nos levantar e servir. Porque essa adversidade que você esteja passando é para ensinar o seu próximo, é para ensinar o seu vizinho. Nós precisamos nos levantar. Quem já passou por uma tempestade entende e compreende o frio que os outros passam ou sentem. Imagine tomar chuva nesse frio. Já imaginaram? Se sem tomar chuva nós já estamos congelando, eu confesso a vocês que eu estou com meu pé congelado. Imagine com ele molhado. Use a experiência da tempestade para aquecer vidas, aconselhar, acolher, ensinar. Não desperdice a dor. A dor é necessário, queridos. A tempestade vai passar, mas o que nós vamos fazer depois dela? E eu vou te dizer o que nós vamos fazer depois dela. Você vai sair mais forte. Você vai sair dessa tempestade mais perto de Deus. Você vai sair dessa tempestade para servir as outras pessoas. E não voltar para a rotina como se nada tivesse acontecido. Entenda isso. A tempestade não é para depois você sair e dizer como se nada tivesse acontecido. Não, é para você ensinar, é para você aconselhar, é para você levantar e ficar mais perto de Deus, ler mais a palavra, meditar mais na palavra, jejuar mais. É para isso que serve, queridos. Depois da tempestade vem a bonança, e depois da bonança vem o quê? O louvor, a adoração, a exaltação, a missão, a fidelidade ao Senhor. Eu já estou caminhando para a conclusão. Queria chamar os adoradores. Sabe, queridos, do começo ao fim, Gênesis é a história da vontade soberana, da graça divina do Senhor. O capítulo 8 de Gênesis, ao qual nós lemos, ele vai marcar um novo começo para a humanidade. Depois da destruição causada pelo dilúvio, nós percebemos e vemos a fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa, preservar a vida e dar uma nova oportunidade à criação. Deus é um Deus de recomeços. Deus, ele não se esquece nem de mim, nem de você. Deus, ele lembrou de Noé. Mesmo quando tudo estava perdido. Parecia que estava perdido, mas Deus não se esqueceu dos seus. O silêncio de Deus durante aquela tempestade não significa abandono, mas sim um tempo de propósito.
O tempo de silêncio na sua vida não significa abandono, mas sim propósito. Espere em Deus, ainda eu o louvarei. Espere em Deus, eu ainda o louvarei. A espera tem um fim, queridos. Noé e sua família tiveram mais de 1 ano dentro da arca. O dilúvio durou apenas 40 dias, mas houve um longo processo até que as águas secassem. Isso mostra que a libertação pode demorar, mas eu te digo, ela vem. Ela vem. Ela vem. Melhor dizendo, ela virá. A adoração vem antes da reconstrução. Noé, quando desceu da arca, a primeira coisa não foi sair correndo, mas foi entender e compreender e olhar para o Senhor e dizer e fazer um altar ao Senhor. Ele reconheceu que tudo o que ele tinha era por causa da graça divina. Deus, Ele é misericordioso. Ele não apenas nos julga, mas também Ele nos restaura. Ele lembra dos seus, Ele nos sustenta ao meio da tormenta e nos guia para um novo recomeço. Assim como Noé, nós somos chamados a adorar primeiro, confiar sempre e viver de acordo com a promessa de Deus. Alguém tem promessa do Senhor aqui? Salmos capítulo 33, verso 11 vai dizer assim: o plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. E eu quero finalizar com uma frase de um pregador americano chamado Phillips Brooks, que diz assim: não orem pedindo por uma vida fácil, orem pedindo para ser homens e mulheres mais fortes. Não orem pedindo tarefas que estejam de acordo com o seu poder, orem pedindo poder à altura de suas tarefas. Nós precisamos compreender que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra. E eu quero te dizer nesta noite, a tempestade que você está enfrentando, ela não pode te paralisar. Ela não vai te paralisar. E eu quero te convidar a ficar em pé nesta noite. Talvez tenha pessoas aqui nesta noite, devido tantas as dificuldades enfrentadas, pessoas não adoram mais, pessoas não lêem mais as Escrituras. Há pessoas aqui nesta noite assim. Eu tenho certeza, porque senão o Senhor não pedia para me pregar esta palavra. Eu queria que você fechasse os teus olhos aí no seu lugar. Você que está nos assistindo pelo canal do YouTube, feche os teus olhos, aonde quer que você esteja. Comece a clamar ao Senhor aí no seu lugar. Peça para que Ele possa trazer à memória o que você precisa de conserto, aquilo que você precisa de um recomeço nesta noite. O Senhor nesta noite te dar uma oportunidade para você recomeçar a sua vida espiritual, para você recomeçar a sua vida devocional. Esta é a oportunidade que o Senhor está te dando nesta noite. Sabe por que Ele está te dando esta oportunidade? Porque Ele te ama, porque Ele te escolheu, porque Ele te deu um nome. Antes de você existir, Ele já te chamava pelo seu nome. Me humilha
brilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Teu nome gritarei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso, Deus, para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, Deus. Eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, Deus. Pois eu preciso do teu olhar. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, nós precisamos do teu olhar. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada uma dessas pessoas. Cada uma dessas pessoas que nesta noite elas precisam recomeçar. Cada uma dessas pessoas que precisam realinhar os pensamentos com os teus pensamentos. Porque a sua palavra diz que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Pai, toma nas tuas mãos, Pai, cada família aqui representada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, cada uma delas, Senhor, elas vieram aqui, Pai, com um propósito: de te exaltar e te adorar. Mas tem pessoas aqui, Senhor, que precisam recomeçar. Querido, se você precisa recomeçar em alguma área da sua vida, eu queria que você levantasse sua mão.
qualquer área da sua vida, o Senhor está dando uma oportunidade para mim e para você recomeçar hoje. Recomeçar nessa noite. Você que levantou a mão aí do seu lugar, saia do seu lugar e venha aqui à frente, eu quero orar por você. Mas venha com fé. Venha na certeza daquilo que você quer recomeçar na sua vida e que você vai lutar com as suas forças. Com as suas forças. E dizer: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor, através da minha vida, vai me dar esta oportunidade. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida dessas pessoas, ó Pai, que tomaram a coragem, Senhor, que foram tocadas pelo Espírito Santo do Senhor e dá um passo de fé para recomeçar. Talvez, ó Pai, na área espiritual, talvez na área, Senhor, profissional, talvez na área sentimental, talvez na área financeira, talvez na área conjugal. Pai, eu não sei, mas o Senhor sabe, Pai, cada área que essas pessoas precisam recomeçar. Pai, eu creio em nome de Jesus que o Senhor está operando milagres, maravilhas e prodígios neste lugar, porque o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Pai, em nome de Jesus, toca no físico, toca no coração, toca, Senhor, da planta dos pés até o alto da cabeça, e que essas pessoas sejam revestidas da sua autoridade, sejam revestidas do seu poder. Pai, sejam revestidas das estratégias do Senhor para recomeçar, para realinhar os pensamentos, para realinhar, Pai, os passos, para realinhar o coração. Pai, que nesta noite, essas pessoas, ó Pai, que vieram aqui à frente, elas não saiam, Pai, em nome de Jesus, da mesma forma que entrou, mas que elas saiam tocadas pelo Senhor. E eu quero repreender no nome e na autoridade do Senhor Jesus, que o inimigo não vai roubar, ó Pai, aquilo que os teus filhos vieram buscar nessa noite. Eu repreendo, Pai, em nome de Jesus, toda a artimanha de Satanás. Eu profetizo mente sadia, eu profetizo coração sadio, relacionamentos sadios. Pai, em nome de Jesus, aonde o Senhor entra, nada mais pode ficar, somente o Senhor. Toma nas tuas mãos cada uma dessas vidas, restaura, purifica, transforma, liberta cada uma delas. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, todo grilhão. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, todo laço. Quebra, Senhor, todo jugo. Quebra, Senhor, toda acusação. A sua palavra diz que eles são, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo, essas pessoas, a partir de hoje, viverão o novo do Senhor, viverão o recomeço do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, toma nas tuas mãos, que não haja incredulidade, mas que eles possam tomar posse, Senhor, não daquilo que eu estou falando, mas da tua palavra está dizendo, Pai. Toma nas tuas mãos a vida de cada um deles, abençoa a casa, abençoa a família, abençoe os filhos, abençoe os negócios, aonde eles colocarem as mãos, que venham prosperar, Pai, em nome de Jesus, porque essa é a sua promessa. Pai, em nome de Jesus, se há alguma pessoa precisando de cura, seja curada em nome de Jesus. Ser curada em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos a vida dessas pessoas. Eu já quero te agradecer. Eu já quero te agradecer. E pelos olhos da fé, eu já posso ver, Pai, os milagres acontecendo. Eu já posso ver os testemunhos sendo contados, para a honra e glória do nome do Senhor
Jesus, e você pode glorificar o nome do Senhor. Se você crê, aplauda o Senhor. Se você crê, aplauda e glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Podem voltar para o seu lugar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, olha pra mim. Preciso do teu olhar, do teu amor, Jesus. Pois eu preciso do teu olhar. Eu preciso. Precisamos, Deus, do teu amor, da tua transformação. Eu preciso. E não há outro como tu. E não há outro. O Senhor não se esquece de nós. O Senhor não se esquece de nenhum dos seus. E Ele está aqui. Ouve o nosso clamor. Eu preciso do teu olhar. Aleluia! Exalte esse Deus, glorifique o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Digno de toda honra, toda adoração, de toda exaltação. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós faremos o que for, Pai, pela Tua presença. Nós Te exaltamos nesta noite. Nós declaramos, ó Pai, que só o Senhor é Deus. Ah, exalte esse Deus, glorifique. Abra os seus lábios. Exalte esse Deus. Ah, Senhor, nós Te amamos. Nós Te amamos, Pai, nós Te amamos, nós Te amamos. Nós Te amamos, Pai. Não por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas por aquilo que o Senhor é. Tu és fiel. Tu és bendito, Tu és soberano. Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és o princípio e o fim. Ah, Deus, nós Te exaltamos, Pai. Nós reconhecemos o Teu senhorio nas nossas vidas. Nós reconhecemos o Teu senhorio nas nossas vidas. Nós reconhecemos o Senhor na nossa casa. Nós reconhecemos o Senhor na vida dos nossos filhos. Nós reconhecemos o Senhor no nosso casamento. Nós reconhecemos o
Senhor na nossa casa, nós reconhecemos o Senhor na igreja, nós reconhecemos o Senhor na nação, nós reconhecemos o Senhor no nosso trabalho, nós reconhecemos o Senhor, reconhecemos o Teu agir, o Teu manifestar. Ah, Deus, nós Te amamos, declaramos que Tu és lindo. Obrigado por esta noite, Pai, porque nós não merecíamos, mas pela Tua bondade e pela Tua graça, o Senhor nos concedeu o Seu favor a nós. Obrigado por nos alcançar, Pai. Obrigado por nos dar uma nova vida, por nos dar um recomeço, Pai. Recomeçar nas nossas áreas. Pai, em nome de Jesus, que nós não venhamos perder essa perspectiva. Que nós não venhamos perder, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, este fogo, Pai, em nome de Jesus, dentro de nós. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas. Toma nas Tuas mãos as nossas famílias. Guarda, Pai, tudo aquilo que leva o nosso nome. Tudo o que temos e tudo o que somos veio do Senhor. Reconhecemos isso também, Pai. Reconhecemos isso. Reconhecemos o ar que respiramos porque ele veio do Senhor. Obrigado, Pai. Nos leva em paz, nos leva em segurança para os nossos lares, na certeza que o Senhor nos visitou nesta noite. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Deus os abençoe. Vão na paz em nome de Jesus.